Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Lima. Estamos aqui diretamente no YouTube, no canal Na Trincheira das Ideias, que é um espaço para a gente trocar ideias, falar sobre a conjuntura, falar sobre as questões da atualidade, falar sobre temas ligados à sociologia, ciência política, enfim, né, todas as questões que a gente possa abordar e contribuir de alguma forma no debate, principalmente no campo da esquerda, né, fortalecendo um debate no campo da esquerda. Eu peço que vocês se inscrevam no canal para ajudar, né, para a gente fortalecer esse espaço e que também curtam esse vídeo, compartilhem nas suas redes, enfim. Como não podia deixar de ser diferente, nós estamos aí na reta final do processo eleitoral de 2018, faltam cerca de 9 dias para as eleições do segundo turno, as eleições presidenciais, temos também as eleições para diversos estados da federação que foram para o segundo turno também, Santa Catarina é um deles, mas eu não vou tratar nesse vídeo da questão das eleições em Santa Catarina, vou deixar isso para um outro vídeo. E nesse momento e nesse vídeo específico, a gente vai falar um pouco sobre a questão das eleições presidenciais. Nesse momento, né, hoje dia 19 de outubro, o grande tema, né, da semana foi a questão da divulgação, não é, da descoberta e de uma rede muito articulada, muito bem coordenada por trás da campanha do Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL. É importante entender alguns aspectos relativos aí a essa rede subterrânea, né? Muito bem articulada, uma rede subterrânea, porque ela não é uma rede visível tanto em relação à coordenação da campanha, quanto em relação ao financiamento da campanha, quanto em relação também à utilização das redes sociais para divulgação de fake news, para divulgação, não é, principalmente de mensagens contra o Haddad, o Fernando Haddad, que é o candidato do PT, né, que está aí pleiteando essa reta final aí para ver quem leva a presidência da República. Então, é muito importante a gente descobrir e entender esse processo. Primeira coisa importante é entender que a campanha do Bolsonaro, ela se traveste ou ela se apresenta como uma campanha sem recursos, uma campanha feita por apoiadores voluntários, pessoas que estão livremente compartilhando materiais e conteúdos de forma inocente nas redes sociais e como se fosse algo feito artesanalmente, né? A gente vê que o candidato faz as suas lives no Facebook, faz os seus vídeos em casa, então tem uma aparência, não é, de algo muito simples, de uma coisa que tem a ver com a mudança, mas isso esconde um jogo muito pesado por trás desse processo. Então a gente percebe, por exemplo, que é uma articulação direta da campanha do Bolsonaro com os Estados Unidos e, em especial, ao governo Trump. A gente tem que entender que no mundo hoje há um jogo pesadíssimo na geopolítica internacional, principalmente entre China e Estados Unidos. Uma disputa comercial muito pesada, uma disputa por mercados muito pesada. E o Brasil é um país estratégico e central, né, em qualquer debate econômico que a gente venha fazer sobre a geopolítica internacional. Não vamos entrar em muito detalhe, mas só a questão do pré-sal já é um elemento central, importantíssimo, né, em relação aos recursos naturais, a questão do petróleo. Então esse já é um jogo que vem sendo jogado, né, de forma muito pesada. A gente viu o próprio impeachment da Dilma, o golpe de 2016 tem a ver com isso, né? O tensionamento na política interna do Brasil, essa polarização que vem sendo desenvolvida no Brasil nos últimos anos tem muito a ver com isso. Então tem uma articulação direta da campanha do Bolsonaro com o imperialismo norte-americano, e aí obviamente que vem uma orientação, né? A gente viu que Steve Bannon, que é um dos mentores da extrema-direita americana, tem dado um suporte estratégico para a campanha do Bolsonaro. A gente vê um papel sendo jogado pela Cambridge Analytics, né, que é uma empresa que basicamente o que ela faz? Ela
ela mapeia dados disponíveis nas redes, rouba dados, inclusive, não é, das redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim, porque a gente fornece as nossas informações, né? A gente dá de graça para essas grandes empresas, que são empresas sediadas nos Estados Unidos, né? Que são empresas que têm relações com o próprio governo americano, e são empresas que permitem com que os nossos dados, os nossos gostos, as nossas preferências estejam todas disponíveis num grande mercado obscuro também, onde esses dados são vendidos, são traficados, são roubados, são utilizados para mais determinados fins. E no processo eleitoral não é diferente. Se nos Estados Unidos em 2016 a rede social, que foi o eixo, né, da questão da eleição do Trump, foi o Facebook, no Brasil a rede social é o WhatsApp. Mas como um mecanismo, né? Um mecanismo de formação da opinião pública e um mecanismo de manipulação, inclusive, porque é uma rede de mensagens muito rápida, é uma rede de mensagens que o WhatsApp hoje você não tem controle quase que nenhum, ou melhor, não se faz um controle, né? Não se tem políticas para controle em relação ao que flui dentro do WhatsApp, e aí nós temos esse território meio sem lei, que vem sendo explorado e utilizado pela extrema-direita de uma forma muito articulada. Mas isso não está sendo feito por grupo do WhatsApp, por tia do WhatsApp, não. Isso tem um jogo pesado. A gente viu que a campanha do Bolsonaro vem se favorecido do quê? De auxílio de grandes empresários. Isso desmonta um discurso que vem sendo feito de que a nossa campanha é humilde, não temos dinheiro. E isso já está sendo desmontado, ou seja, tem muita grana rolando aí. Se fala em torno de 12 milhões de reais para impulsionamento de vídeos, de fake news, de mensagens falsas, né, de mensagens das mais absurdas possíveis nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Então, você tem um jogo pesado aí. O empresariado está investindo pesadamente no Bolsonaro, isso não é à toa. Óbvio que os interesses deles estão aí, né? Eles querem a redução querem a redução dos direitos trabalhistas, né? Eles querem retirar direitos, eles querem utilizar ainda mais do Estado para benefício próprio, e o Bolsonaro é o candidato perfeito para eles, né? Um candidato que vai dar essas garantias para eles. Então, nós temos um jogo que vem sendo articulado nesse sentido. Financiamento do grande empresariado de forma ilegal, Caixa 2, por isso que o Caixa 2, inclusive, já vem sendo até reconhecido pelo Bolsonaro. Ele não nega, ele diz que, olha, é um apoio voluntário, entre aspas, a gente sabe que isso não existe, né? Ninguém joga um dinheiro nesse volume de graça, tem articulações por trás disso, e nós temos aí articulações internacionais também em relação à campanha do Jair Bolsonaro. Isso coloca em xeque todo o processo eleitoral. Por quê? Porque a gente viu que, tanto na eleição presidencial quanto nas eleições dos estados, nós tivemos candidatos que, literalmente, do dia para a noite, saíram da casa de 1%, 5% para 30%, 40%, mais de 40% dos votos. Posso citar aqui o caso de Santa Catarina, o caso do Rio de Janeiro, o caso de Minas Gerais, onde candidatos praticamente desconhecidos ou nem falados saltaram de uma hora para outra. Isso foi efeito, sim, de uma campanha articulada e disseminada pelas redes sociais, né? Claro que isso tem que ser investigado pelo Tribunal Superior Eleitoral, compete ao TSE fazer esse julgamento, mas há indícios muito importantes aí que precisam ser investigados. Então, há um processo aí que está colocado, as eleições estão chegando, né? Então é muito importante que a gente tenha consciência desse processo, né? Que é importante que as instituições ajam nesse sentido. A gente sabe que o judiciário ele vem sendo conivente com as atitudes irregulares, ilegais que a campanha de Jair Bolsonaro vem utilizando. Então a gente vê, por exemplo, o Bolsonaro fazendo campanha dentro do batalhão do BOP, uma instituição pública. Isso não pode. O Bolsonaro teve essa semana na sede da Polícia Federal pedindo voto, também não pode, né? Você não pode fazer campanha dentro de um espaço público. E agora nós temos essas denúncias muito fortes, muito sérias, e precisam ser investigadas, precisam ter soluções rápidas, não é? Soluções que inclusive resolvam essas questões antes da eleição do dia 28 de outubro.
Então, acho que esse é um elemento, né, um elemento muito importante para a gente identificar. E outra questão muito significativa é em relação às possibilidades de uma vitória do Fernando Haddad no segundo turno. Saiu uma pesquisa do Vox Populi, hoje, enfim, ontem para hoje, que divulga que há uma queda do Bolsonaro, né? O Bolsonaro subiu, pelo menos nas pesquisas da Datafolha e Ibope, para 58%, 59% das intenções de voto logo na primeira e até essa segunda semana depois da eleição. E a gente tem um primeiro cenário onde há uma queda do Bolsonaro, né? Onde há uma queda do Bolsonaro e um crescimento do Haddad, caminhando aí para uma situação de maior equilíbrio na eleição. A gente sabe que o antipetismo é muito grande no Brasil hoje, né? O antipetismo é um sentimento que ganhou grande parte da população. Há uma boa razão para isso. O PT cometeu uma série de erros, né? O PT cometeu uma série de desvios aí em relação a uma lógica de governo, não combateu a corrupção como deveria, não avançou em políticas públicas para além do que deveria. Isso tudo aparece nesse contexto histórico. E o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele, de certa forma, agregou esse sentimento, né? Ele foi destruindo a direita tradicional, que faliu, né? PSDB, MDB, DEM, não conseguiram se apresentar como alternativa, e o bolsonarismo vai crescendo nessa onda antipetista, vai ocupando esse espaço antipetista, do antipetismo que era até então ocupado pelo PSDB, e chegamos nesse cenário de uma polarização aí, né, entre o campo bolsonarista e o campo lulista, vamos dizer assim, ainda que o Lula esteja preso, mas é um campo petista, lulista, enfim. É um cenário muito difícil, a gente sabe que a reversão é um processo difícil, mas está em aberto. É importante a gente identificar que as eleições estão em aberto, é um processo que em uma semana, eu diria que não em uma semana, mas em 2, 3 dias, ou de sábado para domingo que vem, tudo pode mudar. Há uma grande massa da população que não é bolsonarista por princípio, né? Que foi na onda, entrou naquele crescimento do Bolsonaro ali, depois do acontecimento da facada, depois que ele foi crescendo em relação a essas propagandas falsas e esse processo de manipulação nas redes sociais, e migrou para o Bolsonaro num sentimento de insatisfação, num sentimento de mudança. Ele acabou canalizando isso. Isso pode ser revertido, não é? A gente teve um fato novo, que foi essa denúncia que apareceu. Essa semana vai ser uma semana muito intensa, a gente vai ver que de um dia para o outro tudo pode mudar, então precisa a gente ficar muito atento. É claro que quem é do campo progressista, quem é do campo democrático, quem é do campo popular, quem é do campo da esquerda, precisa estar mobilizado nessa última semana. Precisa estar atento, né? Ou seja, desde as campanhas nas redes sociais, compartilhando materiais, compartilhando propostas, compartilhando ideias, compartilhando as bandeiras aí da campanha do Haddad, né? Ou seja, é importante afirmar esse projeto, apesar das divergências que possamos ter, mas é o projeto que contrapõe aquilo que é de pior que está colocado, que é a agenda do Bolsonaro, que é uma agenda de retirada de direitos, é uma agenda de redução do papel do Estado, o que implica numa redução da prestação de serviços para a população, principalmente para a população mais pobre. É uma agenda que não tem nenhuma proposta em relação à questão do emprego, geração de renda. É uma agenda que não tem nenhuma proposta para que o Brasil saia dessa crise econômica na qual está inserido. Então é um momento muito decisivo, né, para a gente fechando o nosso vídeo, essa primeira conversa, e é fundamental que a gente esteja atento e analisemos o processo político para além daquilo que ele aparenta, né, da sua aparência. Então é isso, pessoal, agradeço quem acompanha o vídeo até aqui, né? Vamos continuar gravando outros vídeos, fazendo outras discussões, e em breve voltaremos com mais tópicos sobre a conjuntura, principalmente a conjuntura nacional e a questão das eleições. É isso aí. Valeu, galera. Seguimos juntos aí e até a próxima.